Desde que o Memphis chegou no Corinthians, eu fiquei incomodado com a vagueza nos comentários sobre a maneira que ele joga. Até mesmo quando há uma descrição melhor, falta alguma coisa, como avaliar melhor o contexto e o encaixe tático dele. Então eu decidi fazer algo revisitando a carreira do jogador e destacando números e contexto, resultando numa série de vídeos. Por pouca coisa que eu não entregava tudo num vídeo só e aquele vídeo de meia hora do Yuri ia aparecer bem curtinho. O vídeo ia se chamar apenas O Dia que Memphis Amassou Balotelli e Outros Jogos Marcantes da Carreira do Holandês. Ia ser lindo? Ia ser foda? Ah, com certeza ia ser, mas vamos aproveitar isso aqui aos poucos, dividindo por temporada e começando com 17 e 18 do Lyon, privilegiando um recorte de jogos em que o time jogou com algumas semelhanças ao apresentado pelo Corinthians e Ramon. Em 2017 e 2018, o Lyon foi comandado pelo técnico francês Bruno Genesio e por boa parte da temporada o time jogou no 4-3-3, com o Memphis jogando na ponta esquerda. Na 31ª rodada, o Lyon enfrentou o Toulouse em casa com uma mudança. Memphis passou a jogar centralizado no 4-3-3, marcando 2 gols, sendo um de pênalti. Nas rodadas seguintes, o time mudou para um 4-4-2 com losango no meio, também chamado de 4-3-1-2 ou 4-1-2-1-2, que pelo menos no desenho é semelhante à forma que o Corinthians vem jogando. E foi aí que o Memphis voou. Das 39 participações diretas em gols, 16 delas ocorreram nessas 8 rodadas finais em que ele jogou centralizado ao invés de ponta. Isso quer dizer que 40% da produção direta de Memphis se concentraram em cerca de 1/4 dos minutos jogados na Ligue 1. Muitos desses gols foram em ataques rápidos ou contra-ataques, em que ele conseguia receber e limpar o marcador, às vezes já no movimento de domínio. No auge, Memphis ganhava muito espaço no movimento do domínio. A escolha tática permitia que ele recebesse mais vezes a bola em áreas centrais, mesmo fora da área, facilitando com que o jogador explorasse essa característica de dominar, limpar e chutar. É verdade também que nesse recorte de jogos, o Lyon voltava para o 4-3-3 com as trocas do jogo, principalmente com as entradas de Cornet e Mariano Dias, mas com Memphis centralizado, mais próximo do gol e finalizando mais. Foi o que ocorreu no jogo contra o Nice, que encerrou aquela temporada, e o Lyon entrou com o seu esquema de 2 atacantes para sair perdendo no primeiro tempo com um gol de Plea em uma linda assistência do Balotelli. Com a entrada de Mariano Dias no Nobelé, Memphis marcou 3 vezes, sendo 3 gols bem diferentes. Um encobrindo o goleiro, outro de falta à la Ronaldinho Gaúcho e um bem de centroavante, com a movimentação no ponto cego do zagueiro. E além de finalizar mais, Memphis centralizado também criou mais. No jogo contra o Metz, no começo da sequência, o Lyon fez 5-0 com um gol do homem e 4 assistências dele, sendo 2 da bola parada para Marcelo, mostrando como ele realmente pode ter uma bola parada interessante também. Como de costume, vamos à planilha para termos referência do que olhar no campo. A planilha não é a verdade absoluta, mas ela nos dá um retrato, uma imagem congelada. Nesse caso, o quadro mais interessante para destacar o Memphis é a distinção entre os jogos que ele jogou na beirada e os jogos que ele jogou centralizado. Como ele jogou 3 vezes mais minutos na beirada, o ideal é fazer a comparação por 90 minutos. Com isso, a planilha confirma o esperado. Centralizado, ele toca mais na bola dentro da área adversária, ou seja, mais próximo do gol, tem menos êxito ao driblar, pois há menos espaço. E nesse ponto eu peço atenção para todos vocês para entender o que o sistema computa como drible, que não é exatamente a mesma coisa da nossa definição popular de drible no Brasil, pois superar o marcador na corrida com um toque na frente, algo mais tipo Adama Traoré, é contabilizado como drible. Aliás, sendo mais expressivo, jamais leiam números de jogo, de planilha e tal, sem antes compreender exatamente o que cada ação pode ser contabilizada. Nesse caso do FBref, vejam o Opta Event Definitions. Voltando ao Memphis do Lyon 17-18, centralizado ele chuta mais e cria diretamente mais ações de chutes, o que resulta em mais participação em gol e assistência. Lembrando que ele fez 3 vezes mais minutos na beirada. E ainda lembrando que no jogo contra o Nice, que é o bait do vídeo, né? O jogo contra o Balotelli, ele começa centralizado, mas faz os 3 gols no segundo tempo, quando o Mariano Dias entrou na vaga no Nobelé e o holandês foi para a esquerda.
mas como o critério aqui da comparação foram as rodadas, esses 3 jogos estão na coluna da direita. Mas, no período, esses foram os únicos gols que ele participou jogando na beirada. Sabendo disso, vamos olhar para o campo. No 4-3-1-2 do Bruno Genésio é possível identificar alguns padrões semelhantes e outros diferentes do que o Memphis encontra hoje no Corinthians. A mudança mais gritante não é de padrão, mas de regra. Na época, a bola só estaria em jogo no tiro de meta após sair da área. Isso mudou completamente o padrão de pressão e o padrão de saída de bola. Também impactou na proporção de saídas curtas e longas e, curiosamente, diminuiu o número de laterais cobrados por partida. Já uma característica que não tem como fugir em equipes desse desenho é o fato que são incentivadas aproximações e movimentações, ainda que sejam diferentes. Isso ocorre pois não se ocupa todas as faixas do campo naturalmente dessa forma, especialmente as beiradas do campo. Uma posição bastante exigida é a do lateral, que muitas vezes tem a liberdade de ir e voltar ao campo todo. O lateral pode aproveitar o espaço para ultrapassar e cruzar, também pode acabar atraindo o meia ou atacante para combinar uma jogada ofensiva, ao mesmo tempo que exige a cobertura do volante mais próximo, que muitas vezes cobre o lateral desde a construção. No Lyon, os laterais eram principalmente o Mendy pela esquerda e o Rafael pela direita. Falando de movimentação, não é porque o Memphis estava mais tempo centralizado e mais próximo da área que ele não iria flutuar para jogar junto, principalmente junto do Mendy. Quando ele saía, o Traoré ficava. Quando o Traoré saía, o Memphis ficava mais na referência. Como eu disse, a planilha nos deu um retrato. No vídeo, os jogadores se movimentam. E um detalhe dessa dinâmica é como nesse momento em que o jogador que saiu pega na bola, também é um momento de movimentação de quem está centralizado. A atenção da defesa está na mudança de direção da bola, de modo que o atacante centralizado pode se aproveitar disso e fugir da marcação. Às vezes, se movimentando justamente no ponto cego da defesa. Talvez a mudança de característica um pouco mais visível próxima do ataque seja do camisa 10. No Lyon quem fez esse papel foi o Fekir e quando não, foi o próprio Memphis. E os dois têm muito mais características de atacar a área, de pisar na área e ir para o embate físico direto contra o zagueiro do que o Coronado e o Garro. O Fekir acompanhava a dupla de ataque até o fim da área adversária, com muito mais frequência do que os 2-10 do Corinthians fazem hoje. Mas no fim das contas o desenho é praticamente o mesmo. A lógica de privilegiar ataques rápidos e atacar em até uns 6 toques após recuperar a bola é semelhante, considerando também que defender com 7 jogadores deixará mais gente a postos para o contra-ataque. E por hoje é isso aí, eu projeto mais 2 ou 3 vídeos do Memphis nesse estilo e quem sabe comparando com alguma jogada que ele já tenha feito no Corinthians. Eu estou gravando esse vídeo antes da partida contra o Inter e eu não sei quando eu vou colocar no ar, pois eu vou estar fora de casa essa semana que vem e não sei se eu vou conseguir editar a tempo. E não menos importante, queria agradecer muito aos elogios nos comentários, de verdade, motivo demais. Ainda quero fazer um vídeo respondendo comentários diretamente, encorajar a galera a fazer perguntas e principalmente falar de análise de desempenho e referências de análise, trocar ideias de leituras, ferramentas e cursos. Talvez eu deixe alguma coisa gravada sobre isso, para pelo menos não ficar uma semana sem postar, ou mesmo poste antes desse vídeo do Memphis, que pode atrasar por causa da edição. É isso, galera. Valeu. Obrigado.